ver se vem alguém. Yeah, you are. I bet you weren't even scared when you pulled that trigger and killed Miles. A young man so full. Agora falta o outro. Ok. Ainda não está cá ninguém. Tá? Ai, sério. Há 1 minuto. Olá, Carla Moi, boa noite. Dete, como estás, filha? Espera lá que eu ainda estou a consertar isto. Mónica Gomes, Cláudia Figo. Esperem que eu estou a consertar isto. Só pensar. Estou bem, tu também vou indo. Rosário Santos, boa noite. Conceição Ribeiro, boa noite. Boa noite a todos. Já um se foi embora. Já o outro chegou. Helena Reis, Cláudia Marina, beijinhos. Está tudo benzinho? Fábio Cordeiro, Rosário Santos, está tudo bem consigo? Saúde? Boa noite, Márcia Teodoro. Olha, então, mas porquê que isto vai para o lado? Eu não quero isto para o lado, quero aqui. Olá, boa noite, Fábio. Boa noite, Alzira. Estão todos bem ou não? É? Teresa Neto, Rui Carvalho, boa noite, um abraço. Elisa Domingos, boa noite. Boa noite, Márcia Teodoro. Estás uma beca triste? Porquê, Carla Moia? Vamos indo. A Conceição Rivera diz que vamos indo. Paulo Mendes, como estás? Boa noite, um abraço grande aqui. Para aí. Para toda a família. Então, como têm passado estes dias, tem corrido tudo bem com vocês? Vocês sentem-se bem? Vai tudo bem? Ou vai mal?
Temos que ver. António Luís, boa noite. Vai tudo bem por aí? Abraço para todos, diz a Mónica Moratti. E para mim também é um abraço, mais ou menos. Carla Moio, demasiado frágil, talvez. Eu enviei-lhe mensagem depois de me poder ler e ajudar. Melhores dias virão. Anda tudo assim. Ai, que horror. Eu pensava que era só eu. Um beijinho para a Carlota. Carlota, beijinhos para ti. Marlene Cordeiro, boa noite. Elsa Domingos, mais ou menos também. Anda tudo assim. Mais ou menos, menos ou mais, melhor ou pior. Andam todos mal. Mas ainda cá andamos, ainda cá estamos. Há alguns que já não estão. António Luís, um abraço de luz para toda a família. Silva Rui, boa noite Fernando, boa noite Silva Rui, Rui Silva. Abel Cine Henriques, está tudo bem, não está? Eu já não digo se está coisa que é para vocês não dizerem que está mal. Oh, que raio, porra, não era isto que eu queria. Lourdes Tavares, boa noite. José Almeida, boa noite. Já disse. Está tudo bem, mano? Belcina disse logo que está tudo bem. A minha gratidão. Deixa-me experimentar fazer aqui uma coisa para ver o que ainda deito isto abaixo. Claro. Aconteceu qualquer coisa aqui. Já está. Está tudo bem, a minha gratidão. Nuno Matos, boa noite. Irónica Xambu, boa noite. Sim, estou como sabes. Pronto, estás como sabes, até já não é nada. É só mais ou menos, não é? E o frio voltou outra vez. Já repararam? À noite.
À noite já voltou o frio. Já começamos a ter frio. O que é que os meteorologistas dizem? É isso mesmo, sempre com esperança. Eu estou bem com a graça de Jesus Cristo. Ainda bem, irónica, chombo. Parece outono. Pois parece outono, parece. Boa noite, Anabela Menezes. Está tudo bem? Boa noite, Sr. Manuel Murta. Como está? Passou bem, bem, obrigado. E a sua família vai bem? Espero que sim. Ana Martins, boa noite. Sim, sim, sim. E se fosse não, não, não? Também dizia que não, não, não. No início de junho, com chuva e nublado. É isso que dizem os meteorologistas, Carla Moio? Ou és tu que estás a dizer porque estás a ver o tempo assim? Nélia Ferreira, boa noite. Se estivesse a ver as previsões, então está tudo mais ou menos bem. Não é? Então vamos lá. Vamos lá, vamos cá fazer o nosso trabalho. Não é? É. Esperando que todos estejam mais animados e mais motivados para a continuação da nossa vida e que de alguma forma todos comecem por aprender a se encontrarem consigo próprios e encontrar-se com os outros, para que as coisas na nossa vida se enrolem, haja mais movimento e nós possamos conseguir chegar um pouco mais longe, possamos ser mais afáveis e mais benevolentos uns para com os outros, para que realmente possa, de alguma forma, haver um maior equilíbrio por todo este planeta, por todas as pessoas que habitam este
planetas, este planeta, os outros. Não importa agora, importa este, para que cada um se sinta melhor, mais forte. Embora não se sinta aquilo que se pretende sentir e não se viva aquilo que se pretende viver, a vida é uma correria, é um desentendimento total uns com os outros e connosco próprios. Até às vezes nos zangamos connosco próprios. Muitas vezes demais. Possamos nós de alguma forma encontrar o nosso caminho, encontrar o nosso interior, possamos de alguma forma conversar, através da conversa encontrarmos as respostas às nossas perguntas, aos nossos anseios, nos preocuparmos mais com o mundo que vivemos e da forma como vivemos no mundo, nos preocuparmos, observarmos melhor as pequenas coisas, fazermos algo que seja de uma grande utilidade para todos, para assim podermos de alguma forma alcançar, os nossos objetivos. Olá, Daniel Trapado. Os nossos objetivos e de alguma forma não nos zangamos tanto connosco. Não é fácil encontrar o meu interior, o meu eu interior. A vida não é fácil. Nós fingimos que é fácil, mas não é. Porque nós não somos pessoas fáceis, nós somos pessoas muito difíceis, conforme a circunstância, o dia, o momento até. Nós tornamos pessoas muito difíceis. Às vezes somos muito exigentes e nem sequer percebemos porque é que somos tão exigentes assim. Às vezes também não estamos tão despertos assim. Encontramos-nos ainda um pouco fechados na nossa concha. Não nos conseguimos abrir. E muitas vezes, quer queiramos, quer não vezes demais, nós também não conseguimos empurrar o nosso carro. O nosso carro que é a vida. E é por isso que cada vez mais é preciso a oração para nós podermos ter a força, a motivação e a coragem para ultrapassarmos assim todos aqueles obstáculos, todas aquelas formas para podermos, de alguma forma, e conseguirmos, de alguma forma, não nos atrapalharmos tanto, nem deixar-nos nós próprios, nem nos deixarmos, de alguma forma, ficarmos na melancolia que muitas vezes nos encontramos e nos apercebemos que estamos ficando, nem deixarmos também que outras energias que não a nossa se interponham com a nossa e façam com que nós sejamos de alguma forma sugados e nos tornamos depois muito mais frágeis. Então, que cada um possa, à sua maneira, no seu tempo,
com a sua esperança, com a sua fé, e sobretudo com a sua compreensão e bondade, acrescentar algo de mais ao seu caminho e ao caminho dos outros, da coletividade, que possamos ser mais humanistas, cada um de nós, e que ao sermos mais humanistas, que cada um de nós consiga ter um papel mais ativo na sua própria vida e na vida do próprio planeta e da própria humanidade. O que se trata nesta terra é de aprendizagem, é da humanidade, é a diferença de todas as pessoas. Anselmo, boa noite, vai tudo bem por aí? A diferença de todas as pessoas, de forma a que todos nós possamos, no fundo, sentir vibrações fortes que nos levem a ter uma conduta mais eficaz na vida, de modo a que nós possamos, de alguma forma, melhorar o nosso estado geral atual. Há muitas coisas que podemos corrigir, mas cada um é que tem que perceber e tem que compreender o que tem que corrigir, que corrigindo assim encontra uma maior facilidade na própria vida e um caminho mais justo e sem ser tão agreste na própria vida. Sobretudo precisamos nos perdoar e perdoar também todos os outros, mas perdoarmos a nós para experienciarmos o perdão, para depois sabermos lidar com a energia do perdão e construir com ela alguma coisa que seja satisfatória tanto para nós como para os outros. Nós sabemos perfeitamente que não deveríamos estar muito agarrados às coisas do passado e que temos que viver o momento, viver o aqui e agora, viver aquilo que estamos a passar neste momento. É importante. Nós muitas vezes perdemos quando começamos a fazer comparações uns com os outros, quando começamos a fazer comparações com o passado, quando começamos a fazer comparações com as más experiências que tivemos. E isso impede a nossa evolução e também impede, de alguma forma, o nosso progresso espiritual e o nosso nível evolutivo material impede-nos às vezes de conquistarmos posições, lugares que, ao estarmos neles, conseguimos construir melhor e desenvolver melhor todos os nossos projetos, seja a que nível for. Projetos esses que muitas vezes nós vamos adiando com o tempo porque não temos a coragem, não temos a motivação para levar a nossa vida em frente. E quando achamos ou receamos que algo do passado reapareça, as coisas que a gente passamos só se voltam a repetir se nós não as vivemos com a intensidade. Mas quando se voltam a repetir, como nós já passamos por elas e não a vivemos com essa intensidade, nós já começamos a ter a noção que temos que viver com essa intensidade.
e, portanto, muitas vezes nós conseguimos passar por elas de outra forma e sem grande sofrimento. Evidentemente que se quisermos o passado reaparece sempre, mas nunca será igual como foi aquele momento, e aqueles momentos de ontem não serão os mesmos momentos de hoje, pois o tempo também não é igual. E nós às vezes devemos ter cuidado com isso. Nós não poderemos estar sempre a tentar nos desculparmos com erros que fizemos no passado ou com erros que outras pessoas fizeram connosco. Nós temos, por isso é que é o perdão essencial. Nós temos que nos preocuparmos com o agora, com o aqui e agora. Se nós realmente estamos a fazer bem as coisas, se nós realmente estamos a agir bem, se nós já adquirimos para nós as ferramentas necessárias para ultrapassar todos os nossos obstáculos. Nós temos que perceber isso dessa forma e dessa maneira para que realmente não estejamos sempre ali presos a coisas a coisas que são fantasmas autênticos. Entende-se que realmente, e ao analisar todas as coisas da vida, entende-se que às vezes realmente o sofrimento é uma coisa constante na vida de cada um de nós. Mas também se entende, se nós compreendermos esse sofrimento, entende-se que temos a capacidade e temos a força para o banir de nós próprios ou para o transformar. Portanto, uma vez que há esse entendimento geral, cabe-nos a nós, com a nossa própria força, nós ultrapassarmos essas barreiras, esses caminhos, e não estarmos à espera que eles se ultrapassem sozinhos. Nós somos uma peça fundamental neste jogo que é a vida. Sem nós, sem a nossa contribuição, sem a nossa ação, nós vamos travar uns e outros que nos rodeiam também. Vamos travar a sua própria vida. Isso não é bom. É um mal que nós fazemos, às vezes inconsciente, ou porque não pensamos, ou porque não compreendemos. Acabamos por fazer esse mal. Cada um de nós acaba por fazer esse mal com maior ou menor intensidade. E é por isso que nós temos que compreender e agir em conformidade com a bondade, em conformidade com a sabedoria, em conformidade com o sabermos. É muito importante o sabermos ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali, as coisas não serem tal e qual como nós queremos. Porque nós, às vezes, acabamos por criar expectativas muito perfeitas, muito seguidas. E acontece que nós não conseguimos, de algum modo, pois que essas expectativas sejam tão reais, e ficamos muitíssimo zangados e ficamos muitíssimo a lestes das coisas da própria vida. É aí que às vezes parece que estamos a viver na lua. Nós ficamos mais ou menos desligados. Isso não é bom. Não é bom porque isso não nos traz nada de bom. Isso é bom quando nós estamos a pensar, a meditar, e precisamos ter ali um espaço de tempo muito próprio e muito nosso para o podermos fazer. Ou estamos a fazer uma introspeção, também precisamos ali de um espaço nosso e precisamos nos desligar de tudo à nossa volta.
Mas isso não é bom como um ato contínuo. Porque se isso começa nas nossas vidas como um ato contínuo, nós nunca vamos chegar a lado nenhum. Chegamos à dor, ao sofrimento, e isso é uma coisa que não nos interessa em absoluto. Interessa-nos mais nós sabermos conduzir a nossa própria vida do que até permitirmos que outros a conduzam quando nós estamos mais cansados, mais desesperados, mais desmotivados. Aí precisamos de um apoio moral, de um apoio de palavras, de um sorriso, de um abraço. Aí precisamos de uma palavra amiga. Mas a maior parte das vezes temos que ser nós próprios, porque nós, e nem é um ato de coragem carregar a cruz do outro ou a vida do outro. A coragem está em nós sabermos carregar a nossa própria cruz e a nossa própria vida. A maior parte das nossas zangas, de nos zangarmos connosco próprios, é isso mesmo. Depois nós nos queixamos e dizemos: quando eu estive a passar por aquilo ou por aquele outro, ninguém esteve comigo. Mas temos que primeiro perguntar: mas eu estive comigo? E é aí, nessa pergunta, eu estive comigo, que eu vou encontrar, então, o porquê de toda aquela situação se ter dado, se ter surgido e não se ter resolvido logo, demorar muito tempo a resolver-se. O importante é nós fazermos essas análises. São análises muito subtis e são análises que realmente nós só não venceremos ou não atingimos o nosso patamar se não quisermos. E quando nós não queremos, não vale a pena estarmos a perder tempo com quem não quer. Não se perde tempo, mas temos que dar o espaço, temos que compreender que essa pessoa vê de outra forma aquilo que nós vimos de uma forma diferente. E isso é uma das razões porque ninguém é igual, nem os acontecimentos se dão. A essência em si é igual, mas o acontecimento em si e a consequência não vai ser igual. A essência irá sempre ser igual. Portanto, cabe-nos a nós sermos pessoas atentas, sermos pessoas que estamos de bem connosco, bem com a nossa espiritualidade, bem com a nossa materialidade, mesmo com as dificuldades, que não fomos nós que as arranjamos, ou que as criamos, para melhor dizer. Mesmo com essas dificuldades, nós temos que ter um nível de compreensão imenso e intenso para não estarmos sempre, de alguma forma, nessa zona que não nos permite adiantarmos e não nos permite vivenciarmos e experienciarmos. Por isso é que precisamos de ser fortes mesmo, de sermos pessoas mas muito mais fortes do que somos até hoje e do que temos vindo a ser. Claro que no nosso caminho nunca devemos abandonar ninguém nem nada. Devemos é transformar as situações para esse alguém ou essa coisa possa-se também transformar, nem que seja pelo exemplo, pelo nosso próprio exemplo ativos, pela nossa própria ação diferente. Temos que nos reconstruir a cada momento. Temos que, de alguma forma, possuir aquilo que nos rodeia no nosso interior, possuirmos para compreendermos, para
termos a visão certa de como nós iremos seguir na escalada da nossa evolução. Cabe-nos a nós, às vezes. É bom cada um de nós criarmos as energias para nos auxiliarmos a nós e aos outros. Isso, sem sombra de dúvidas, é um passo fundamental para toda a nossa evolução e para que o nosso pensamento seja realmente e a nossa mente seja criativa. É bom a criatividade da nossa mente e nós temos que fazer com que ela seja criativa. Temos que fazer com que ela seja mais próspera. Temos que nos adiantar no processo evolutivo e temos que nos adiantar no encaminhamento da nossa própria vida para realmente não estarmos ali sempre, não ser sempre as mesmas coisas. Nós somos pessoas tão inteligentes, seres tão inteligentes, que nós podemos, de alguma forma, e conseguimos, de alguma forma, ter e possuir aquilo que é necessário para derrubar o nosso obstáculo, e sem sombra de dúvidas. Mas somos nós que temos que fazer. Lá está, no caso de fragilidade. Num caso de fragilidade, lá está, poderemos ter um auxílio exterior, mas também um auxílio diferente no sentido, um auxílio energético, que é muito importante para nós, termos esse auxílio energético para, de alguma forma, nos libertarmos, conseguirmos perceber melhor e compreender melhor a estrutura da própria vida, como temos que, todos os dias da nossa vida, compreender a estrutura do nosso corpo e da nossa própria existência. Não podemos só estar... Nós temos que ser mais abrangentes. Temos que ser mais abrangentes para haver uma maior escolha e para nós conseguirmos mais facilmente, com a nossa abrangência, encontrar aquilo que necessitamos para fazermos essa transformação em nós e para proporcionarmos essa transformação a todos os outros, ensinando-os a ser mais abrangentes. Não podemos olhar só no sentido e dar as coisas como garantidas, como completamente verdadeiras, como garantidas. Nós temos que sempre estar preparados que algo nos vai ultrapassar, ou que nós ainda não estamos no nível que compreendemos aquele acontecimento e, portanto, nós não o vimos da mesma forma e temos que o ver. É por isso que nós precisamos de ser mais coerentes connosco próprios, sobretudo, e com todos. Mas a finalidade, no fundo, da nossa presença aqui no mundo é o aprendizado e é a própria evolução. E é isso que temos que fazer e é isso que devemos fazer. É aprendermos todas as coisas. Se falarmos num aspecto material, a nossa presença aqui deve-se, não é? À presença também dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos trisavós, dos nossos 4 avós. Eu não sei dizer muito bem isso, mas se nós repararmos, são muitos aqueles, se nós começarmos a fazer as contas da frente para trás, reparamos que são muitos aqueles que nós estamos cá
graças a esses todos, porque se esses não tivessem existido, nós não estaríamos cá. Podemos até analisar as coisas nessa perspectiva. Então, esses todos que tiveram cá, que são os nossos familiares, é de onde nós descendemos, mesmo dos familiares mais diretos, nós não conseguimos encontrar o princípio dessa descendência, porque ela já é tão antiga, não é? E esses homens e essas mulheres que foram todos esses nossos familiares também viveram a vida, sofreram as guerras, sofreram decepções, não compreenderam muitas coisas. Muitos deles também tinham um tipo de conhecimento que não era tão evoluído como o nosso. Muitos deles eram amorosos, eram afáveis, mas outros deles eram mais agrestes, mais duros. E, portanto, aquilo que nós, neste momento, estamos a passar de uma forma diferente, passaram eles de outra forma. É por isso que os nossos mentores espirituais, ou os seres espirituais que deixam a Terra, muitas vezes ficam naquele plano em que são os mentores espirituais, são os anjos guardiões nossos. Mas eles já passaram tudo isso. Eles já passaram na essência dos acontecimentos em si. Há hoje acontecimentos que se dão que já se deram há 300 anos, há 400, há 500 anos. A essência continua a ser a mesma. Cabe-nos a nós é fazer essa transformação como coube aos nossos antepassados, àqueles que são diretamente ligados a nós, não é? Então, às vezes, nem que seja por respeito a eles, pelaquilo que eles passaram, pelaquilo que eles viveram, pelas boas e más experiências que eles tiveram, nem que seja por esse respeito, nós deveríamos também arranjar forma para que, pois, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, trisnetos, netos, assim sucessivamente, possam também eles perceberem que nós também passamos por essas coisas e que eles irão passar por outras coisas que são idênticas, mas de dar-lhes ferramentas, porque hoje as temos, para que o sofrimento não seja, e nem a maldade, não sejam o topo, para passar a ser mais a compreensão, a bondade e o amor, o topo. Essa transformação já é feita há séculos, até chegarmos a este século. Essa transformação tem sido feita em todos os séculos, em todos os anos dos séculos, com todas as pessoas que viveram nesses séculos. Se vocês repararem, há muitas coisas que o homem por si e em si ainda não resolveu. Nós já éramos para estar muito mais adiantados e compreendermos muito melhor as coisas. Dá a impressão que estivemos a dormir em algum lado e depois acordámos e viemos agora. E então há muitos que se encontram aqui, há uma inadaptação à própria vida, ou porque ela está muito adiantada, ou porque eles vêm de experiências mais evoluídas e têm que vir para esta experiência que é menos evoluída, embora sejam pessoas extremamente inteligentes, sejam pessoas extremamente elevadas e que muitas vezes são aqueles que são os incompreendidos, são aqueles que muitas vezes escolhem os aditivos porque não se adaptam à realidade de hoje, à realidade da própria vida. Nós demoramos muitos séculos a transformar o nosso ódio em amor e a lidar com o nosso ódio e com o nosso amor. Por isso é que devemos, de alguma forma, ter em atenção que antes de nós existiram os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos trisavós, os nossos quatrisavós e assim sucessivamente. E que eles também passaram pelas mesmas coisas
que nós, de outra forma, mas passaram pelas mesmas coisas que nós. E o mais engraçado, pensando muito bem, e é só pensando muito bem, imagina que nós fomos o nosso 4, eu não sei dizer bem a palavra, se alguém quiser escrever e depois eu leio já fica a saber bem, o nosso 4 ou 5º avó. Percebem o que eu quero dizer? Imagina que nós tivemos nessa existência, fazendo parte dessa linhagem, dessa família terrena, como 5º avô ou a 5ª avó, e agora estamos aqui outra vez. Ninguém escreveu porque ninguém sabe escrever a palavra que querem ver. Ai, valha-me Santo Ambrósio. Portanto, acho que vocês têm que pensar um pouco nisso. Vocês não caíram aqui de paraquedas, não foi só o vosso pai e a vossa mãe que vos fez. Os pais dos vossos pais tiveram que os fazer e os pais dos outros pais tiverem que o fazer e assim sucessivamente. Se nós recuarmos ao longo do tempo, não é? Vimos que existe imensas pessoas que deram origem à nossa linhagem, à nossa existência no dia de hoje, no aqui e agora. É bom pensarmos quinta geração, depois já há a 6ª geração, a 7ª geração, a 8ª geração, pronto. É mais fácil dizer assim, é Elisa Domingos. A 9ª geração, imaginamos que a 15ª geração que nós tivemos na 14ª. Na 14ª ou na 20ª. E depois que voltámos a estar na 10ª. Depois voltámos a estar na 5ª. E agora estamos nesta. É interessante pensarmos nisso, porque nós temos que pensar tetravós. Dizia a Lília Nunes, tetravós. E antes dos tetravós, o que é que passa a ser? Pentavô. Pentavós, pronto, está bem, é isso mesmo. Pensem nisso um pouco. A vossa linhagem. Não é fazer aqueles mapas que fazem, não é? Até eu descendi daqui. Pensem só, de uma maneira muito simples. Os vossos pais deram origem a vocês. Quem é que deu origem aos vossos pais? Quem é que deu origem aos pais dele? E vão contando as pessoas todas que deram origem a isso tudo durante, por exemplo, 300 anos. Vocês vão ficar horrorizados com os números, está bem? E agora imaginem que vocês, basta dizer parente de 4ª ou 5ª geração, ok? E de 6ª geração, e de 7ª geração, e de 8ª geração, porque a 5ª geração foi feita porque nós temos que contar da frente para trás. 1ª geração, 2ª geração, 3ª geração, 4ª geração, 5ª geração, 6ª geração, lá está, 6ª fez a 5ª, a 6ª foi feita pela 7ª geração, a 7ª foi feita pela 8ª geração e assim sucessivamente. E depois fazemos as contas das pessoas, só fazendo a conta com o pai e com a mãe, que foi o que precisamos, e que todos precisaram. Vocês imaginem, durante 300 anos, durante 300 anos isso acontecer para dar origem a nós, para dar origem a eles. Portanto, eles tiveram as mesmas dificuldades e passaram podia ser. Não chegue lá. Falta elementos para orientar. Há mesmo que falte elementos para orientar. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Podem não conhecer o seu pai, porque antigamente às vezes não se conhecia o pai, mas todos tiveram. Teve que haver sempre um homem e uma mulher para nascer uma criança. Agora, nós somos, hoje, também teve que haver um homem e uma mulher para nascer os nossos filhos. Hein? E é só fazer essas contas, começarmos assim durante 300 anos. Vocês vão se assustar com o número que vai aparecer. E vocês, pelo menos, temos que respeitar essa linhagem, não é? Que deu origem a nós. Porque o princípio nós também não vamos saber. Não é?
o princípio da nossa própria linhagem, nós não o vamos saber, como não vamos saber o fim da nossa linhagem. Nós é que vamos até à quinta geração e não... Mas alguém teve que fazer os bisavós. E Lídio, boa noite. Estás bem? Espero que sim. Nós também, os nossos bisavós foram feitos por alguém. Portanto, vejam só, façam essa... Pensem um pouco, isso, pensem só para vocês e para vocês conseguirem perceber como é que chegaram aqui e que estão aqui. Alguém fez o vosso corpo, não falando só fisicamente, só materialmente. Não ponham aí a parte espiritual. E aí vocês veem, vão até à geração que conseguirem ir e vocês veem que foram imensas pessoas. Ok? Bem, já estamos aqui há 51 minutos, já devíamos ter acabado, mas eu quis ficar porque havia aqui umas coisas que eu estava a fazer ao mesmo tempo, por isso é que parece ter este ar cansado, isso assim, porque estava aqui e estava no outro lado. Agora vamos passar à oração, com o desejo sincero. Já sabem que eu volto quinta-feira. Ao domingo vocês têm que ter atenção. Eu posso dizer na quinta-feira, quarta geração, pai do trisavô, tetravô. Eu quando digo que venho ao domingo é sempre incerto. Vocês têm que ter cuidado. Se eu publicar alguma coisa no domingo, eu venho ao domingo. Se não publicar nada, eu não venho ao domingo, está bem? Porque às vezes há domingos que não dá para vir, está bem? Mas isto vai para além da árvore da vida. Por isso é que vocês têm que ter coisa, porque a árvore da vida já é os tios e essas coisas assim, não. Nós só queremos sempre o pai e a mãe. E aí é que fazemos a árvore genealógica, dá, na verdade, essa... dá isso, mas isso era preciso. E eu não quero que vocês vejam isso como um nome. Quero que façam essa, pode ser chamada árvore, mas sem nome, é só homem e mulher, homem e mulher. Este homem e esta mulher deu origem a este homem. E depois aquele homem e aquela mulher deu origem a esta mulher e este homem deram origem a um homem, não é? Assim sucessivamente, por aí, até vocês chegarem aqui, vocês vão ver que são muitas pessoas, mesmo muitas. Eu estou a dizer isso porque eu sei, porque eu vi algures de algum lado interessante e quis ver e realmente é muitas pessoas mesmo. Ok? Então vamos passar a oração. Na nossa simplicidade e no nosso amor, na nossa pequena compaixão e na nossa pequena bondade, nos dirigimos a vós, seres espirituais, seres de luz, seres que foram transformados pelas suas condutas como seres muito especiais para nós terrenos e que viveram connosco. Todos vós, sendo essências, sendo principalmente energias, todos vós podereis, de alguma forma, de olhar por cada um de nós e por esta humanidade. Nada acontece por acaso nesta humanidade, mas a verdade é que às vezes é assustador o que se passa com a própria humanidade. A nossa falta de preparação, a nossa violência contida e que muitas vezes explode, a nossa incompreensão a todos os níveis, muitas vezes, e em níveis fulcrais no desenvolvimento da própria vida, em que em todas as nações existem sempre
nossos irmãos que são prisioneiros da cultura, prisioneiros dos conceitos, prisioneiros de leis que até estão ultrapassadas, mas que estão tão prisioneiros até de si próprios e dos governantes que sofrem horrores. Nós precisamos de acalmar o mundo. E é neste sentido que as nossas orações ultimamente têm sido dirigidas ao mais alto nível da espiritualidade para que haja um pouco mais de suavidade no sofrimento que acontece neste planeta Terra. Não nos vamos preocupar com outros planos espirituais, porque temos que nos preocupar com neste que vivemos. Nós vemos um crescente de incompreensão que se torna assustador. Nós vimos a subida drástica da inveja, do ciúme, da maledicência, da exigência negativa, da manipulação, todas essas coisas que realmente nos desconcertam e nos desequilibram. Nós vimos crianças a serem decapitadas, a morrerem, a serem roubadas, a serem vendidas, a serem extrapoladas, e nós não podemos, embora sabemos que há uma razão para tudo, mas nós não podemos sequer às vezes intervir, só o faremos através da oração, mas vós que sois a energia pura podereis o fazer. Existe em todos os países, existe a escravatura, existe a exploração, existe o abandono, que é muito triste, o abandono das crianças e o abandono dos idosos é muito triste. Nós não conseguimos, temos condições porque estamos prisioneiros de um corpo de chegar a todos, mas a verdade é que vós podereis chegar a todos. Existe a não aceitação até pelo problema que é quando nós temos que partir. Então, é preciso alguém preparado, e vós sois realmente quem pode preparar melhor do que nós, porque nós também vamos passar por essas situações, já passamos, e isso provoca uma dor, porque nós não estamos preparados para esses aspectos tão importantes da própria vida. Às vezes é preciso tocar a essência e despertar no ser humano as suas experiências vividas em várias existências, independentemente das crenças de cada um. É preciso despertar um pouquinho para que eles possam caminhar mais libertos e para que eles possam reencontrar um caminho, nem que seja um caminho de saída, mas sem saírem da própria terra e sem deixarem o seu corpo. Um caminho de saída para eles progredirem melhor. Também é um facto que cada vez mais as pessoas tornam-se adormecidas nos seus valores, nos seus sentimentos, nas suas ações, e é preciso despertá-las. E um ser humano pode contribuir com esta conversa afável que temos convosco, que sois a espiritualidade superior, que sois Deus Pai, que sois Deus Mãe, que sois Deus Irmão, que sois a grande energia, que sois realmente como nós, porque nós também somos energia, mas que estamos de alguma forma prisioneiros do nosso corpo e não temos todo aquele conhecimento que já adquirimos ao longo das nossas várias e longas existências. É por isso que vós, amigos espirituais, sois tão necessários e nós não vos podemos negar. Porque vós tendes uma maior liberdade, porque vós já passastes pelas coisas que nós passamos, por situações, pela essência das situações, e porque vós estáis numa posição de compreender, porque vós sois multifacetados, sois bastante abrangentes, podeis dividir-vos, triplicar-vos e podeis estar em muitos lugares ao mesmo tempo, coisa que nós já não podemos, só podemos estar na nossa mente, nesses lugares,
mas também não conseguimos alcançá-los todos ao mesmo tempo como vós. E é por isso que nós estamos, de alguma forma, aqui a apresentar as nossas preocupações para que elas sejam limadas por nós, mas que sejam a alavanca, de alguma forma, seja vós com a vossa luz, com o vosso conhecimento, ao tocar-nos, a alavanca funcionar e nós podermos, todos, sem exceção, todos os homens, mulheres e crianças, todos os que vivem em todos os lugares, por exemplo, neste momento, nesta conversa convosco, amigos espirituais, muitos de vós já fostes, já vivestes nas Áfricas e, portanto, na África a pele é diferente, noutros sítios a pele é diferente. Existe entre nós, prisioneiros do nosso corpo, ainda muita forma de discriminação, muita forma de incompreensão para essas diferenças, como para as diferenças dos problemas atuais e que foram surgindo e ser levadas de geração para geração. Há uma incompreensão da nossa parte e por isso nós criamos o conflito muito facilmente e nós precisamos nos acalmar. Porque assim nunca será a nossa experiência bem vivida e nem a experiência dos outros bem vivida. Ninguém tem o direito de impedir alguém de vivenciar a sua experiência com qualidade e em quantidade, mas sobretudo com a qualidade para tirar daí as lições, para depois podermos partir, sem partirmos definitivamente, partir para outro degrau da evolução espiritual. É esta a apresentação da nossa oração. E agora, assim, mais humanamente, poderia dizer assim, que todos os nossos amigos e amigas possam ser visitados nos seus lares, que todos os lares possam ser visitados e que a energia do amor seja espalhada por todos esses lares, também por todos os doentes, por todos aqueles que não estão doentes, por todos aqueles que os seus caminhos são tenebrosos, por todos aqueles que os seus caminhos são brilhantes, por todos, porque nós somos a dualidade e temos que por todos aqueles que vivem mais perto de nós, que nós possamos, de alguma forma, nós próprios fazer essa transformação e animarmos-nos e possamos fazer, auxiliar na transformação dos mais fragilizados, principalmente tomar conta mais das nossas crianças, tomar conta mais dos nossos idosos e não criarmos uma desarmonia, fazermos tudo para criarmos uma harmonia. Esta é a nossa oração mais matéria, mais terrena, do qual vós podeis, de alguma forma energeticamente, nos auxiliar aí. Entregamos esta petição a vós, conscientes de que sempre alguma coisa acontecerá. Abençoai-nos a todos de uma forma simples, já que nós, às vezes, nem sequer somos capazes de nos abençoar simplesmente e de abençoar os momentos que nos percorrem, em que estamos inseridos e as pessoas que cruzam a nossa vida e o nosso caminho. Bem-haja a vós, amigos espirituais, anjos da guarda, arcanjos, santos, e bem-haja a vós, seres espirituais de luz. Bem-haja a vós também, Pai e Mãe energético e grande Deus, para que a humanidade cresça e evolua e não padeça tanto. Eu não tenho dúvidas, isto é eu pessoalmente, que assim é e será, sempre que alguém queira que assim seja. E pronto, vamos ficar por aqui. Volto na quinta-feira. Amor e gratidão para todos. Que a cada um seja-vos dado o que vos for devido e que cada um de vós possa de alguma forma
possa de alguma forma ter tirado alguma coisa para si próprio e pôr em prática alguma coisa para si próprio. É o que eu mais desejo. Da parte da espiritualidade, um abraço energético muito grande. Da minha parte, um abraço fraternal muito grande. Até quinta-feira. Bem-aja a todos. E que todos nós sejamos abençoados. Porque queremos ser abençoados, porque temos que querer, está bem? Bem-aja. Até quinta.